Fala pessoal, como é que vocês estão? Demorou, mas chegou. Nevescast está no ar. Eu falei para vocês que não passaria de hoje e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês para fazer um bate-papo aqui abençoado, com duas pessoas abençoadas. Irmãos, eu até agora não estou acreditando que eles estão aqui, viu? Só depois que terminar o programa aqui, o episódio, que eu vou beliscar aqui para saber se é verdade. E é uma alegria muito grande. Eu já quero agradecer você que está assistindo esse vídeo, que vai compartilhar, você que vai entrar no nosso canal. Olha, ative o sininho, faça a sua inscrição. Não fique de fora. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque esse podcast vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. E eu estou aqui com dois convidados ilustres. Olha, irmãos, vieram de longe, viu? Demorou, mas chegou. Estou aqui com o pastor Roberto Marinho e o pastor Marco Feliciano. Eu falei certo, pastor? Eu estava aqui esperando se você ia falar o meu nome no plural. Todo mundo erra meu nome. Todo mundo fala Marcos. Mas é um só. É Marco Feliciano. Parabéns. Marco Feliciano, irmãos. Entendeu? Pastor Roberto, agora pouquinho atrás aqui no bastidor, já errou meu nome, irmão. Falando Edilson, Edmilson, Edson. Mas para vocês aqui vai ser Pastor Neves, porque o Nevecast está no ar, irmãos. E vai ser uma bênção, vai ser vitória. E eu já quero agradecer aqui, quero passar a palavra aqui para o pastor Marco, pastor Roberto. E de antemão, pastor Marco, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Convite feito com tanto carinho por uma pessoa tão ilustre como você, Neves. A gente atende de todo o coração. Uma alegria estar aqui em Sorocaba, uma alegria poder participar daqui a pouco de um grande culto aí na Assembleia de Deus com o pastor Joatão. E você foi no aeroporto buscar a gente, né? Junto com aquela figura simpaticíssima que está ali. O Josué está ali. Ó. O único problema do Josué é que eu não suporto a voz dele. Tá? Fala demais. Nossa, Deus do céu. O homem não conversa, rapaz. Dá angústia quando fala, a gente não escuta a voz dele, rapaz, né? Sabe que eu tenho medo de pessoas assim, né? Meu Deus, muito silenciosa. Jesus teve 12, né? Sabe que o discípulo que mais falava era Pedro. Olha. Então era o que era menos problemático. Difícil era o Judas que não abria a boca para nada. Pegou aí? Né? Pegou, sentiu aí? Na psicologia, o que a gente aprende? Né? Que a pessoa que é muito silenciosa, ela é como uma ogiva nuclear que está pronto para explodir, você só não sabe que horas. Por isso é que eu sou barulhento e eu falo mesmo, tá vendo? Tem esse problema. Vendo, Josué? Não sabia que você era assim, não. Mano. Olha aí, Josué. Mas é brincadeira, Josué é uma figura muito querida. Então, Neves, eu estou muito feliz, né? Obrigado pelo convite, pelo carinho. E estamos aqui à sua disposição, tá? Maravilha. Pastor Roberto, seja bem-vindo. Você é uma pessoa fantástica. Pastor Joatão está muito bem assessorado aí, entendeu? Então, é por isso que nós estamos aqui. E é um prazer, uma honra. Faço das palavras do meu pastor a minha palavra. Então, a gente é bom estar aqui. Eu só preciso saber depois quanto você pagou pro Roberto para me trazer aqui. Irmãos, o cachê é alto. Isso é outra história, né? Porque para me tirar... agenda, hein? Olha só, nós estamos sem dormir até agora. Nós ministramos ontem à noite na cidade de Teresópolis, interior do Rio de Janeiro. O culto foi fantástico. Me deram a palavra para pregar depois das 9, né, Roberto? Foi. Preguei até 11 horas da noite. Saímos para jantar, e você sabe que jantar que só tem pastor vira culto de novo. Né? Eita. Aí nós saímos do jantar, era 2 da manhã. 2 da manhã. Pegamos a Serra de Teresópolis, fomos para a capital, Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, 4 da manhã. Entrei no hotel, eu só falei boa noite, Jesus, e já abri o olho. 6 horas. Estava de pé. Aí viajamos para cá. O Roberto ainda dorme, né? Ele tem pacto aqui com o sono. Olha aí. Tá comigo há 16 anos. Eu tenho inveja. Ele, onde encosta, ele dorme. Qualquer lugar é lugar. Deu sono. Imagina, eu estava em Boston, ele dirigindo para mim nos Estados Unidos. Aí, meu Deus. Vou contar. Aqueles carros, né? Agora tem uns carros modernos que ele economiza. Quando você para, ele desliga. Olha. Já viu esses carros? Já. Fazer aqui. Aí quando você vai sair, você acelera, ele liga. O carro desligou no semáforo, 3 horas da tarde, o Roberto desligou junto. Ele fez assim, ó. Eu aqui do lado, eu olhei. Roberto, estava descansando. Estava dormindo? Ele falou, não, estava só descansando as pálpebras. Ele dorme em qualquer lugar. Eu não consigo dormir. Eu estava agora no voo, inclusive quem estava atrás de mim era o pastor Cláudio Duarte. Ficou rindo do Roberto. Caiu o celular do Roberto no corredor do avião, porque ele dorme, né? Eu não durmo. Então, olha só, estou aqui mesmo porque ele me arrastou para cá e eu confio muito nele. Se você conseguiu essa proeza com ele, é porque você é uma pessoa muito querida. Maravilha. Bom, vale um glória a Deus aí, porque o milagre está acontecendo. E olha só,
Vai ter pergunta polêmica aqui, vai ter pergunta forte. Olha, irmão, se prepara que grande vai ser o mistério aqui nesse podcast hoje. Tá, E você que tá aí, pode ficar ligadinho aí, porque a benção é grande. Mas também eu quero agradecer aqui, antes de começar o bate-papo, as perguntas, quero agradecer o Everton, do estúdio Atrium. Irmãos, o Everton é um campeão, irmãos. Olha aqui, ó. Preparou o pão, preparou a água, preparou O Red Bull. o Red Bull, preparou o café, puxou até a poltrona ali para nós sentar, irmão. O negócio, inclusive, até deu uma luz aqui pro ambiente que, olha, irmãos, grande era, tava tudo escuro aqui, mas agora tá claro, tá uma benção. Vocês vão orando por mim aí, irmãos. É a primeira vez, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pastor Marco. Agora, você sabe que o nome Atrium é um nome bíblico, né? Olha aí, olha aí. É a porta de entrada do tabernáculo. Que isso? Para ir no santo e no santo dos santos tem que passar pelo átrio. Que isso, Tá eu tô vendo? impactado. Estamos na entrada. Terra. Terra. Vambora! Que isso. Daqui a pouco, olha, é muito forte. Mas vamos lá, Pastor Marco. Pessoal, como tá no vídeo, isso aqui não é pão com mortadela, tá? Olha, É pão com presunto, tá Que bom? isso. Queijo. E queijo. E tem requeijão cremoso. Não é pão com mortadela. Qualquer semelhança com qualquer outra lembrança que você tenha é mera coincidência. Você De novo, olha lá. é pão Olha lá. com presunto. Porque é o seguinte, o meu filho aqui, o Roberto, eu como para viver. Olha O aí. Roberto vive para comer. olha aí. A sorte de Jesus na multiplicação dos pães é que o Roberto não estava lá. A história ia ser contada assim, e faltou 12 cestos cheios, entendeu? Tá vendo por que eu não gosto de ir nos podcasts? Que isso? Porque eu conto as verdades. Senão só sobra pra mim. Que isso? Eu não pensei que o irmão era desse jeito, Oh, não. meu Deus do céu. Você já ouviu falar em solitária? O Roberto não tem uma solitária, ele tem uma comunitária aqui dentro. Todo ser humano normal tem ácido gástrico. Meu Ele Deus. tem ácido sulfúrico Tá bom, aqui. tá Que bom. isso? O que cai dentro derrete. Eu tenho que concordar, tá bom, é verdade. Que isso, Roberto? Vai, Você é um- pergunta, você- pergunta as coisas, por favor. Então a primeira pergunta vai ser para você, Roberto. O pessoal da internet vai saber o que eu estou falando. O amado irmão sabe tocar Eu Navegarei? Essa é a pergunta. Irmãos, eu fiz uma enquete no meu Instagram. O pessoal viu que o senhor estaria aqui. Faz essa pergunta para ele. Se ele sabe tocar, eu navegarei. Só os espirituais entenderão o que eu estou falando aqui. Você tá falando daquele episódio, né? Oh, meu Deus do céu, sei. Sei tocar, eu navegarei. Olha aí. Graças Mas eu posso a interferir? Deus. Sim. Roberto, hoje você está perdido comigo. Não, hoje Hoje eu ele vou tirou. lavar roupa suja. Hoje ele tá tirando. As... Roberto veio trabalhar comigo, né? Ele trabalhou com o pastor Benny Hinn nos Estados Unidos, o maior adorador do mundo, né? Falei, bom, Pastor Benny Roberto Hinn, sabe a tudo, benção. né? Aí eu tô num culto uma vez, né? A igreja, logo no início, o fogo caindo. Falei, Roberto, toca um hino de fogo. Roberto começou a tocar assim. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Eu falei, Roberto, é hino de fogo, Roberto. Ele não sabia o que era fogo. Ele veio dessa turma do... Como é que é o nome? Worship? Não. Worship. Não. Era não, worship. Não. Era Você- worship Você vai bem slow antes motion. disso. Não. Era um worship slow motion. Era aquele pessoal que adorava assim. E eu, penteca da gema. da gema. Rapaz, mas ele sabia tocar, navegarei. Meu Deus. Não, e o pastor Marco é pentecostal mesmo, mano, porque eu acompanho Muito. ele há muitos anos, viu, gente? Você também que acompanha. Eu já participei de cultos tremendos. Eu até nem sei se o senhor consegue fazer as coisas que o senhor fazia antigamente. Quem sabe hoje aqui na Debrai Sorocaba? Olha, o que for, com a voz eu consigo. Com É? o corpo já não dá mais. Não dá corpo- mais, O pastor. corpo não responde mais. Se eu der um golpe daquele de Kung Fu, trava a coluna. Tá só Jesus. Eu tô velho, filho. Eu já dobrei, Mas o senhor dobrei tem um a curva. espírito jovem, pastor. Já dobrei a curva do cabo da Boa Esperança. Mano, A lei da gravidade não me perdoou. olha aí, irmãos. Mas eu acredito que ainda resta alguma coisa aí dentro do senhor. Sim, a voz, o espírito, mas o corpo não acompanha. Você entendeu? Ô, Josué, explica para ele o que é envelhecer. Fala. Explica para ele. Envelhecer não é fácil. Né? Não, Olha lá, ó. você consegue. Ó, a voz Vai da estar tomando experiência. Red Bull aqui, mano. Vai dar certo, vai voar hoje. Voz da experiência. Né? Pelo menos um catar.
Hã? Pelo menos um kata, Um Hadouken? um Hadouken. Um Pronto. Hadouken? O pastor vai voar igual o A Superman perna hoje. levantada Mas, e o- pastor, entrando nesse assunto, tocando nesse assunto aqui das coisas que aconteciam na igreja, principalmente no nosso movimento pentecostal, o senhor acha que mudou muito hoje os nossos cultos? Sim. A adoração, a Mu- entrega do povo? A mudança foi da água para o vinho, né? Eu costumo sempre fazer uma comparação. Antigamente nós congregávamos em um cenáculo. E o cenáculo é um lugar simples. Não é um lugar feito para entretenimento, é feito para buscar. E qual que é o resultado da oração no cenáculo? Você sai do cenáculo gritando, levanta e anda. Você só não tem o ouro e a prata. Com o passar do tempo, a igreja foi melhorando, graças a Deus por isso. E aí construímos os templos de Salomão. E no templo de Salomão, moderno, você tem o ouro e a prata. Só não tem mais o levanta e anda. Então, qual seria a posição perfeita para hoje? Era termos o templo de Salomão com levanta e anda. E é possível isso? É possível. Dá para ser para frente, sem deixar Jesus para trás. E o que o senhor acha hoje, pastor Marco, como eu posso dizer aqui, achar uma palavra, dessa exposição nas redes sociais hoje? Por que eu vou falar sobre isso? Esses dias eu vi um pregador pregando, e enquanto ele estava pregando, ele mesmo, eu vou fazer isso aqui para vocês verem, ele mesmo estava assim com o celular, enquanto ele estava pregando, ele mesmo estava com o celular. Se autopromovendo. Se autopromovendo, receba, tá caindo fogo aqui agora, vai recebendo. Ele mesmo. Fazendo uma propaganda dele mesmo. Esses dias eu estava com a minha esposa assistindo uns vídeos antigos, e porque antigamente eu ainda peguei essa época, quando tinha uma máquina fotográfica na igreja, isso aí era uma Afronta. o evento. Irmão, esse evento aí é importante. Ai, Até fotógrafo tem lá hoje. Hoje, irmãos, tem acabou. simultaneamente muitas pessoas transmitindo o culto ao mesmo tempo ali, dependendo do tamanho da igreja, é um lá em cima da galeria, é outro perto do púlpito. Esses dias, sem citar nome, eu vi até um pregador pregando, enquanto ele estava pregando, ele era bem conhecido, enquanto ele estava pregando, a irmã levantou, a irmã estava sentada no primeiro banco, a irmã levantou e abraçou ele, meio que forçou ele a tirar uma selfie, uma foto na hora do culto, pastor. Veja só, os crentes têm que ter, no mínimo, bom senso. Né? Eu sou da velha guarda, então eu sou extremamente crítico. Você vai me ver no culto falar de chiclete ainda, falar para as pessoas não usar a casa do Senhor Josué, com outras joga o chiclete tendências, fora. né? No culto, nós temos que ter reverência. E quem vai para o culto e fica só com o celular na mão, não critico. Tem gente que está transmitindo e a mensagem está alcançando mais pessoas. Mas qual é o intuito da pessoa estar no culto? É para cultuar. Cultuar é você prestar uma adoração a Deus. Se você está com o celular na mão, você não está com atenção na pregação ou no que está acontecendo naquele momento. Você está preocupado. O ser humano raramente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, é muito difícil. Eu acho que os crentes tinham que ter um pouquinho mais de bom senso. Né? A maioria das igrejas já tem o ministério de mídia. Sim. Já tem o seu canal no YouTube. Já vai ficar guardado lá. Depois é só a pessoa pegar e retransmitir para outros. Agora, chega a ser essa situação que você falou, não sei quem é um pregador e já peço desculpas a ele, mas isso é ridículo. Né? Você está pregando e mostrando para as pessoas com o seu vídeo, olha o que está acontecendo. Isso é uma autopromoção, é desnecessário isso. Né? O culto é extremamente espiritual, tem que ser. Vamos dar um exemplo de um culto no Velho Testamento, que esse para mim é o exemplo do culto real. Culto público e culto congregacional só existe para nós, seres humanos. Nós nos empolgamos com multidão. Para Deus, o culto é pessoal. Temos um culto no Velho Testamento no alto de uma montanha. Tem uma sarça ardendo e tem um adorador. Esse adorador está olhando a sarça e ele é atraído por ela. A curiosidade, ele quer estar perto daquela glória. Quando ele ameaça ir, Deus barra e diz, você quer chegar? É possível. Mas tira as alparcas dos seus pés. Meu Deus. Porque o lugar onde você está é uma terra santa. Pensa, ele estava no meio de uma montanha. Não tinha bancos, não tinha placa, não tinha ar-condicionado, não tinha púlpito. Mas a presença de Deus estava ali. Então, se a presença de Deus está no lugar, aquele lugar é santo. O que torna a igreja santa não é a placa da igreja que está lá fora. É a presença
de Deus que está ali dentro. Se você não tem reverência a essa presença, se você não tira as alparcas dos seus pés, se você não coloca os seus desejos, as suas necessidades em segundo plano e vai ali para adorar a Deus, porque os crentes, nós estamos lá, agora há pouco nos bastidores nós estamos falando sobre isso, não sei se você se lembra, né? Nós estamos numa época em que as pessoas trocaram a adoração verdadeira por um culto pessoal para o homem. Invertemos o culto. O culto é para Deus. Era. Agora o culto virou para nós. Eu estou na igreja, Senhor, dá um culto alegre, fala comigo, faz isso comigo. Ou seja, Deus tem que ser o nosso empregado. E está errado. Eu vou à casa do Senhor para adorá-lo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse, o meu desejo é habitar na sua casa, não é visitar a sua casa. Por quê? Por causa da presença que está ali. Mas os crentes vão para a igreja e querem que Deus seja empregado deles, dê tudo para eles. Então, nós transformamos o culto. E por isso que hoje acabou, inclusive, em alguns lugares, virando uma bagunça. Eu falei dos pregadores, pastor, que esse pregador, inclusive, ele é até meu amigo, né? Mas também tem o público, né? O povo de Deus está ali no meio. Às vezes eu já vi tanta gente fazendo tanta coisa na hora do culto e ainda ter a coragem de, quando o culto terminar, dizer, mas a palavra não foi boa hoje. Eu posso tirar o chicote assembleiano? Vai lá, pastor. Isso aqui vai dar um corte bom, viu, Everton? Olha aí. Veja só, eu fui coroinha na igreja católica. Você foi católico? Olha, pastor, eu fiz aquele... Primeira comunhão, catecismo. Você ia na missa. Sim. Você ia na missa, Josué? Já nasceu na igreja, né? Nós, então, viemos do catolicismo. O Roberto também nasceu na igreja, o Josué também. Veja só, eu fui coroinha na igreja católica. Você tem na sua memória lembrança de alguém levantando na hora da missa para ir no banheiro? Nunca. Segunda pergunta, a igreja católica tem banheiro? Cuidado que vai responder. Deve ter, porque é uma construção, tem que ter banheiro. Mas se tem banheiro, ninguém sabe onde fica. Por quê? Os católicos são extremamente reverentes durante o culto. Você já viu criança correr no meio da igreja católica na hora da missa? Vou apertar mais. Você já viu os diáconos, porque a igreja católica tem diácono, levar água para o padre no meio da pregação dele? Você já viu isso ou não? Não existe. Porque a reverência de uma igreja milenar, a igreja católica são 2000 anos de existência, né? Ou pelo menos depois de Constantino, foi a primeira igreja, o cristianismo nasce depois que vem a igreja católica. 2000 anos de experiência, eles podem ter 1 milhão de erros, mas o culto deles é mais reverente do que o nosso. O bom assembleiano, lá vai o chicote. O bom pentecostal é o seguinte, ele poderia ir no banheiro antes do culto começar. É verdade. Ou segurar um pouquinho e ir no banheiro depois que o culto terminasse. Mas bom assembleiano não, ele vai no banheiro no meio do culto. Na hora. E não vai sozinho, precisa de testemunha. Olha aí. Arrasta 2, 3 pessoas com ele pro banheiro. Josué, tu já chamou alguém para ir pro banheiro? Aí vai lá, as irmãs, geralmente as irmãs acabam sempre falando, mulher não consegue ir sozinha no banheiro, tem que ir com uma amiga, 2. Deve ser para a pessoa ser testemunha do que vai acontecer ali. Eu não sei o que é. Eu sei que nosso culto chega a ser irreverente. Mas é verdade. Né? Coisas simples que uma pessoa tem que ter na memória, né? A criança está dentro da igreja e começa a gritar, a chorar. O que a mãe deveria fazer? Deveria levantar com a criança, ir lá fora, respirar, dar uma água para a criança. Pois a pessoa insiste em ficar no culto com a criança aos berros. Tira a atenção de todo mundo que está ali. Você Ou não dá consegue, celular na mão dela. você não consegue prestar atenção. A criança não é culpada, porque o ambiente não é propício para ela. Nós que somos adultos, às vezes não aguentamos o culto. Imagina uma Os criança. americanos não deixam. Por isso que as igrejas deveriam cuidar mais das crianças. Então, olha só as coisas que eu estou te dizendo. Nós, principalmente, eu estou dizendo da Assembleia de Deus porque eu sou assembleiano. Sim. Né? Geralmente os nossos cultos são irreverentes. E é muito difícil. Aí, para você ter o controle do culto, tem que ser um pastor, às vezes, mais chato, que é o que eu faço quando eu pego o púlpito. Eu jogo a culpa na minha idade. Falo, irmãos, eu estou velho, eu não consigo mais estar pregando em alguém andar na minha frente, tira a minha atenção. Olha o perigo. Você sabe que o culto, às vezes, tem 2, 3 horas, a pregação tem 1 hora, e o pregador está pregando 60 minutos. Deus não fala por 60 minutos ininterrupto. Às vezes, da pregação, você só pega um pedaço. Poxa, isso aqui é comigo. Imagina, na hora que Deus ia falar com você,
O presbítero do lado lá do púlpito, o pastor, pegou, Josué, Neves, olha isso aqui. Tira atenção. Vem o diácono, bem na hora, e coloca o senhor quer uma água. Ele roubou o seu momento de bênção. Isso aí é verdade. A pessoa está no culto prestando atenção. Na hora que Deus vai falar com ela, levanta uma criança aos berros. Sai a mãe, a menina indo para o banheiro. Levanta, dá licença que eu tenho que ir para o banheiro. São ladrões de unção. É verdade. Isso é falta de reverência. Então, os pastores têm que ter você pode corrigir com educação. Não precisa ser truculento, nem violento. Eu corrijo brincando. Eu até brinco, olha, irmãos, a partir de agora, se você puder não levantar, você me ajuda. Não é uma ordem, é um pedido. Mas se você levantar, só levante se for em caso grave. Aí eu brinco. Ó, só levante se for uma diarreia. Daquela que não tem Imosec que resolva. Porque diarreia sabe que não dá para esperar. Sim. Né? Você conhece até a história do que é mais rápido. A luz, o som ou a diarreia. Olha aí. Conhece a história, não? Diz que o que é mais rápido que a luz, o som e a diarreia é a diarreia. Porque quando dá diarreia não dá tempo de acender a luz do banheiro. E não dá tempo nem de gritar socorro. Né? Então... aí quando você descontrai o povo, aí fala, ó, se o irmão levantar do seu lado, sai da frente, que é diarreia. Eu fui pregar na igreja, foi semana passada, a mulher do pastor falou, pastor, a esposa do pastor, o senhor me passou uma prova, foi porque lá no Amapá. eu querendo no banheiro, falei, mas se eu levantar, o povo vai achar que é diarreia. A irmã ficou o culto inteiro sentada, mas ó, serviu, ninguém levantou. Imagina, gente. Quando ninguém anda e ninguém levanta, todo mundo é abençoado. Sim, verdade. Pois é, isso aqui dá vários recortes. Olha aí. Vamos trabalhar, viu, Everton? E uma pergunta para o pastor Roberto também. Pastor Marco está falando aqui sobre o culto. O senhor que é um maestro, um exímio adorador do Senhor. O senhor acha também que a adoração, o louvor, mudou muito? Irmãos, porque hoje... Primeiro que eu vou falar um negócio para vocês, mas eu não gosto de hino vingativo, viu? Deus vai matar o fulano para te exaltar. Eu acredito, pastor, que para Deus me exaltar, Deus não precisa matar ninguém, não. Tem uns hinos aí que eu vou falar um negócio para você. É difícil de ouvir. E o senhor, como um maestro, como um levita da casa do senhor, você acha que mudou muito o louvor de uns anos para cá? Com certeza, isso aí até um leigo sabe responder isso daí, porque realmente mudou e assim, drasticamente, né? Eu sou um pouco radical. Na verdade, eu sou muito radical nisso daí, porque eu aprendi desde quando eu fui embora para os Estados Unidos, e o pastor Marco citou aqui lá nos Estados Unidos, acompanhando o pastor Benihim, então eu aprendi muita coisa com ele sobre exatamente o culto. É aquele momento no culto. Existem muitas coisas que acontecem naquela hora. Então, o que acontece? A gente quer receber algo de Deus. E a gente esquece que faz tudo menos invocar o Deus. Aquilo que você falou. Canta hino de vingança, canta hino de vitória, canta hino de tudo que acontece, mas esquece de cantar os hinos, invocando a presença do Espírito Santo. Sim, verdade. A presença de os hinos cristocêntricos, né? Adoração. Adoração, no caso, relacionada à música, porque música não é adoração, e adoração não é música. Mas se formos usar a música para adorar, então os hinos têm que ser voltados especificamente para atrair a presença de Deus. Tem hino aí, irmãos, que o irmão, em vez de invocar Deus, adorar Deus, ele tá cantando para te provocar. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja, pastor, e era uma igreja que o pessoal é bastante conhecido nosso, o pessoal gosta muito da gente lá, uma igreja na Zona Oeste de São Paulo. E tinha um cantor lá, anônimo, um cantor abençoado, mas na hora de apresentar, como eu tenho bastante amigos de infância, de escola nessa igreja que congregam lá, e aí o pastor me apresentou, tá aqui, pastor Edilson Neves, irmãos, amigo nosso, de longo tempo, que benção, é uma benção, é isso, é aquilo. Mas aí que ele foi cantar, eu lembro até o hino que ele cantou. Ele olhou para mim, fez aquela cara, porque, irmãos, olha, tem muita coisa, viu? Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. E apontando para mim assim. Falei, olha, ele tá cantando especificamente para mim. Eu vejo hoje, pastor Marquinhos, alguns eventos aí, principalmente aí, irmãos, uns eventos grandes aí, que tem muito evento abençoado, grande, que é aquela competição.
Pastor Marcos, você já viu muito isso? Aquela competição doida de quem canta mais, quem prega mais. Posso dar pitaco aqui? Sim, e fora aqueles que ele só dá um chilique nele na hora que ele tá com o microfone na mão, irmão. Enquanto ele tá lá, ele fica... Ele só liga na tomada quando é a vez quando é a vez dele, aí ele pula, salteia, quer que todo mundo bate palma, levanta a mão, mas quando é o companheiro... Posso dar um pitaco aqui? Sim. Olha só. Pior do que as letras, né, que são feitas hoje em dia, eu não sei se você lembra, a gente estava ali agora há pouco falando, né, sobre sofrimento, você me contou da sua esposa, a tragédia que vocês passaram com câncer. Eu contei do meu filho que eu perdi, da minha mãe, né? E eu falei para você que houve 2 tempos na vida da igreja. Os nossos velhos pais aprenderam com o sofrimento. Se você pegar os hinos da harpa cristã, todos eles são em adoração a Deus ou em agradecimento a Deus, de onde Deus te tirou, ou sobre a volta de Cristo. Aquela era uma igreja. Ela guardava Jesus e ela sabia que servir Jesus é carregar a cruz. Sim. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha. Né? Você vai sofrer pelo meu nome. O cristianismo é traduzido por luta e sofrimento. Houve um tempo da igreja que era assim. De repente, dos anos 70, 60 para cá, houve uma metamorfose na teologia cristã que os crentes começaram a falar, não, eu não aceito mais derrota. Não aceito mais sofrimento, não aceito mais isso, nem aquilo, eu preciso vencer, preciso romper. Então, toda a musicalidade da igreja foi transformada para isso, para te motivar. Então, os crentes que nasceram nesse período não aceitam luta, não aceitam derrota, não aceitam... E quando a luta... acho que eu fui o primeiro pregador assembleiano a questionar isso na pregação em Camboriú, que eu falo sobre o dia da aprovação. Era o final do Congresso dos Gideões, tinha sido 10 dias de Pentecoste, cura, glória. E Deus, na noite anterior, falou comigo, meu filho, você acredita que depois de uma festa como essa vai voltar gente triste para casa? E eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não visitei todos, eu não respondi a todos, eu não curei a todos. E essas pessoas? Tem que ter uma palavra para elas. Aí nasceu o dia da aprovação. Aí eu contei, e se Deus não fizer? Meu Deus. E se Deus não curar? E se Deus não responder? Ele deixa de ser Deus? Eu acho que isso até inspirou uma música mais tarde que falou assim, ele ainda é Deus, né? Se ele fizer ou não fizer, ele continua sendo Deus. Então, isso é adoração, né? Então, veja só, o meu pitaco era o seguinte, pior do que as letras é o intérprete dela. Meu Deus. Os músicos que estão... Vou deixar o Roberto contar, se ele se lembrar. Nós estávamos num culto pregando um dia desse, não diz a cidade nem o lugar. Não, tá? claro. Estávamos no culto. Jamais. E o Roberto, ele é meu tangedor. A banda toda intercalada, todo mundo com ponto de ouvido, e eles com o microfone falando entre os músicos. Chegou a vez que eu fui pregar. Aí quando eu vou pregar, eu sempre penso, eu agradeço aos músicos, mas quero que sou o Roberto, porque nós estamos no mesmo espírito. Roberto, fala para ele o que você escutava no ponto de ouvido. Esqueceram de desligar o canal dele. Eles ficam, primeiro que eles ficam conversando entre eles, aí brincando, aí tudo é piadinha e tal e tal. Mas até aí, é lógico que tá errado, mas o que mais me chocou foi eles fazendo piadinha da pregação. E teve uma hora que o pastor estava fazendo um apelo, e aí eles falando com o outro, ó, se me der tanto, eu vou lá fingir que eu tô endemoniado. Olha. Se me der tanto, eu vou lá fingir que eu tô aceitando a Jesus. Eu sou E rindo e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço aqui? Aí sabe o que eu Jesus, descobri socorro. depois? Descobri que esses músicos são contratados da igreja e recebem salário. É. Eles estavam preocupados com o horário, que o culto extrapolou, já tinha vencido o horário de trabalho deles. Então nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Não que eu seja contra o músico ser assalariado. Eu sou pastor de igreja e tem uma musicista nossa que ela é assalariada, mas ela é uma levita, uma adoradora, né? Agora, ficar fazendo piada na hora do culto, só cultuar quando está com a sua guitarra na mão. Nós tivemos um evento semana passada muito grande num estado do país, que era o aniversário da igreja, um evento gigante. Então teve muitas pessoas que participaram. E os irmãos que foram buscar nós falaram, olha, pastor, as pessoas que estão vindo, alguns cantores, eles estão exigindo que a gente coloque lá no hotel segurança, e eles não falam que hora que eles vão adorar, eles falam que hora que eu vou me apresentar. Olha, são tantos minutos para me apresentar. Eu fui contratado para isso. Ou seja, a pessoa é um ser intocável, é um artista. Aí quando ela pega o microfone, liga a tomada. E pula, e grita, e prega, e canta, e roda. Acabou, desliga a tomada. Ninguém pode chegar nem perto. Não pode tirar foto, não pode fazer nada. Então, a igreja tem culpa nisso.
Isso dá pano pra manga demais. Eu preguei isso lá atrás, quando eu falei assim, a igreja é uma produtora. Isso aqui dá um corte, Everton, anota aí. A igreja, ela é produtora de bezerros de ouro. Olha aí. Pegou aí, Josué? A igreja tem criado bezerros de ouro Isso é para si. verdade. Então, o músico começa bem, né? Veja só, o músico tem 2 momentos. O músico, ou qualquer pessoa que alcança o auge, né? Quando não é famoso, a pessoa faz de tudo para ser famoso. Ela corre atrás da fama. Depois que é famoso, ela quer correr da fama. Ela não quer mais tirar foto, ela começa a ficar enjoada, ela começa... É claro que tem dias e dias, né? Hoje eu cheguei a ficar em igreja até 3 da manhã. Hoje eu já não aguento mais, né? Eu lembro disso, senhor, eu lembro do senhor no ginásio da Portuguesa. Então, saindo de lá às 6 horas da manhã. Então, mas hoje eu não dou mais conta, porque eu passei dos 50, né? Minha vida é puxada demais. Mas eu vejo gente mal começando. Bom, outros recortes. Olha. Eu prego nos Gideões há 27 anos. Eita, pastor, eu tenho uma dos Gideões do Daqui a pouco senhor você que eu conta. quero perguntar. Segura aí. 27 anos pregando no mesmo púlpito. Sou melhor do que alguém? Não. Sou o maior pregador do Brasil? Não existe isso. Eu tenho uma unção que Deus me deu e a misericórdia dele. Eu sempre digo às pessoas, chegar não é difícil. Difícil é se manter. Aí. Anote aí. O Roberto sempre gosta que eu conte essa história. Você sabe, você já morou na roça? Já. Não morou na roça, Josué? Na roça tem lá o cavalo. Tem o cavalo pangaré e tem o manga larga. Qual é a diferença dos dois? Se você olhar, quem não conhece, fala, é um cavalo, é tudo igual. Não é tudo igual. Põe os dois numa corrida. Você vai ver o pangaré sair num disparo. E fala, meu Deus do céu, ninguém segura esse cavalo. Olha só, meu cavalo que não tem pedigree nenhum, não é de raça, vai vencer. Aí você solta o manga larga, ele vai no trote dele. Daqui a pouco, lá na frente, o manga larga passa pelo pangaré que está caído no chão com a língua para fora. Entendeu aí, não? Difícil não é chegar, difícil é permanecer. E às vezes, para permanecer, é no trote do dia a dia. É ir devagar, não é ascensão meteórica, né? A vida é feita de degraus. Tem gente que vai saltando degraus, aí lá em cima, esses degraus que vai fazendo falta, né? A vida é step by step, como diz o americano. Então, é preciso haver uma mudança no conceito da musicalidade e também da pregação, né? Veja só, eu com 52 anos, pregando há mais de 30 anos, achei que ia ter um tempo da minha vida, falei, é natural que aconteça como aconteceu com todo mundo. Eu vou ter que morar. Eu vou ter que entender que o meu tempo passa e vão vir outros. Mas, de repente, com 52 anos, com 50 anos eu preguei uma mensagem lá em Camboriú. Eu estava com terno branco. Hoje eu completo 50 anos de idade esse ano. Então, um homem com 50 anos de idade pode falar o que ele pensa. Não tenho mais pedir desculpa para ninguém. Eu soltei o verbo, soltei o bambu. E falei, por que eu fui um jovem que influenciou? Por que eu deixei meu cabelo crescer? Você deve ter eu ia fazer essa pergunta. Por que eu coloquei essa pulseira? Por que eu preguei sem gravata? E todo mundo chamando de rebelde. Eu falei que não, era a maneira de tentar chamar a atenção da juventude, que eu vi lá no futuro essa juventude se afastar da igreja. Eu achei que aquela mensagem ia me fechar todas as portas. Josué e Neves, depois daquela mensagem, a nossa agenda virou uma loucura. 100, 150 convites por dia, não estou dando conta. Aí eu pergunto para os irmãos, mas tem tanta gente pregando. Diz, pastor, tem muita gente que prega. Mas e gente quem a gente confia, né? Porque pregar hoje, você tem um chat GPT. Ele te dá aí temas escalafobéticos, né? Agora, e a graça? Né? E a unção? E a presença de Deus? E a comunhão? O nível está muito raso. E as pessoas entraram no rio do avivamento com Ezequiel, mas estão com água pelos artelhos só. Alguns conseguiram água pelos joelhos. Alguns têm a água pelos lombos. A minha geração mergulhou. Aleluia. Está faltando isso. Está faltando profundidade, tanto na musicalidade quanto na palavra. Meus irmãos. E aí falta pessoas para ensinarem isso. Entendeu? O pastor Marco Feliciano alcança milhares de pessoas. Todos os dias de culto que nós vamos, tem milhares de pessoas na frente para ouvir. Mas ainda assim, não é o suficiente. O tamanho do nosso Brasil, sem contar o tamanho do mundo.
Então faltam mais pessoas ensinando isso. As pessoas não estão mais ensinando. Elas simplesmente vão e fazem do jeito que elas acham que deve fazer e segue aquele jeito ali e vai embora. E aí os novos que chegam assistem daquela forma, aprendem daquela forma, se perpetuam daquela forma e a coisa vai indo. Depois lá na frente, para você mudar tudo, para voltar à raiz que era antes, não tem. A raiz vai se perdendo, vai ficando tudo ponta solta. Ontem nós pegamos uma igreja Toma. nova, uma igreja moderna, uma igreja rica, grande. E aconteceu duas coisas interessantes, não sei se o Roberto notou. Tinha um menino lá, um americano, né, que tá vindo pro Brasil, mudou pro Brasil, tá morando aqui, ele fala até um português meio arranhado. Ele é dessa nova safra. Ele faz parte daquele grupo do Descend. Eu falo do Descend. Eu já. mandei minhas filhas lá para os Estados Unidos. É o maior encontro de jovens hoje. Tem uma liderança aqui no Brasil, é o Hotel Hayashi. Né? Minha filha era até da igreja dele. É uma turma muito boa, meninos poderosos. Aí ele sentou para me ouvir. E a igreja sentou para ouvir o Roberto. Quando nós fomos jantar, esse japonês veio falar comigo assim, é japonês na aparência, mas é americano. Falou assim, pastor, eu nunca vi uma pregação como aquela. Primeiro, que eu nunca vi uma pregação de 1h30. E segundo, eu nunca vi uma pregação de 1h30 que eu não vi passar. E eu nunca vi nada daquilo. Eu olhei pro Roberto, não sei se o Roberto percebeu o meu olhar. Eu falei assim, meu Deus, e foi um culto que não é do jeito que eu tô acostumado. Porque o som não estava bom e o pastor, ele tira o pé. E ele faz parte dessa nova... Ele falou, eu nunca vi isso. Ou seja, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí, quando terminou o culto, os pastores cercaram o Roberto e falaram, pastor Roberto, quando o senhor tiver um tempinho, vem aqui ensinar os nossos músicos. Né? Ensinar o quê? Porque o Roberto não é um tangedor comum. Ele faz uma trilha sonora espiritual com a mensagem. Quando eu subo com a mensagem, ele sobe junto. Quando eu desço, ele está ligado no espírito comigo. Somos um, é Elias e Eliseu, é a unção que Deus deu a nós dois, né? A dupla que deu certo. Por quê? A gente leva as coisas a sério. Né? Então está faltando isso. Eu vejo toda a igreja agora tem o tecladista. Eu que inventei isso no Brasil. Né? Nas Assembleias de Deus pentecostais, neopentecostais aprenderam comigo isso. Aí, só que as pessoas não percebem que eu não tenho só alguém para fazer um fundinho musical qualquer. Eu tenho alguém que está dentro da mensagem comigo, está ligado no mesmo espírito. De vez em quando eu falo, muda a música, Roberto. Esse virou até um charme. Né? O pessoal, tem pastor que a gente chega na igreja e fala assim, pastor, posso fazer uma coisa? Pode. Roberto, mude a música. É verdade. Não é isso que... É verdade. Então, por quê? Porque eu sinto que eu vou mudar a mensagem. Tem hora que eu nem preciso falar, o Roberto muda sozinho. Aí você vai, o pastor está falando uma coisa... para cima, a pessoa tá lá com um dó menor bom. O pastor tá falando uma coisa triste, o cara tá né, uma coisa para cima. Tocando em boteco. Não é tocar, é tanger, é tá ligado, é ministério. Pegou aí a senha, José? Todo lugar que eu vou é um problema. Todo mundo quer pegar o Roberto para eles. Não, vamos contratar o Roberto. Já ofereceram dinheiro. É a percepção, se chama protocolo em primeiro lugar. Protocolo é você saber exatamente em que ambiente que você está para você se comportar daquela forma. E isso não só fisicamente, mas se você tem algum talento especial na igreja que você vai fazer aquele talento, quer seja profetizar, pregar, cantar, ensinar, tocar, algum talento, então primeiro você percebe o protocolo para você não chegar pregando uma coisa que não condiz com... falando uma coisa, profetizando uma coisa, tocando alguma coisa, então o protocolo. Depois que você percebe o protocolo, aí você tem que entrar na frequência espiritual da coisa. E a música tem tudo a ver com frequência, os acordes, as notas. Isso aí é uma aula, assim, tem que gastar horas para ensinar. Mas falando por cima, a frequência mais alta, mais grave, mais baixa, mais aguda. Então tudo isso, eu não aprendi isso no colégio. Eu aprendi a tocar. Essa parte de tanger foi o próprio Espírito Santo que me ensinou. Olha aí. Então, é por isso que até hoje eu ainda não... Deus está me preparando, que eu vou colocar tudo isso no material para ensinar. Mas ainda não consegui colocar justamente porque eu não aprendi com ninguém. Foi direto do Espírito Santo. E aí eu estou colocando tudo isso porque um dia vai soltar, fazer uma escola. Isso é muito importante. Olha só, por que eu continuo pregando até hoje? Vou repetir, sou um grande pregador? Não, eu tenho minhas limitações. Eu não estou aqui com falsa modéstia. Eu vejo essa juventude nova pregar, eu vejo, por exemplo, Júnior Trovão, que talento lindo. Vejo o Eliseu Rodrigues, né? Pastor Abílio Santana, Gesiel,
Napoleão, né? Essa turma, esse pessoal, eles têm um talento que é único, Deus deu a eles. Quando eu chego perto deles para pregar, eu fico, sinceramente, diante de Deus, eu me sinto um zero à esquerda do zero. Porque eu não sou um exímio pregador, mas Deus me deu um talento. Qual é o meu talento? Minhas pregações são expositivas. O que é uma mensagem expositiva? É uma mensagem que tem começo, meio e fim, sem perder a linha de raciocínio. E como é que eu prego? Contando histórias. Né? Qual é o segredo, pastor Marco Feliciano? Eu sou um bom contador de histórias. Mas por que o senhor prega assim? Porque Jesus pregava contando histórias. As mensagens de Jesus não são profundas teologicamente falando. Elas são profundas em sentimentos. Ele queria chamar a atenção do povo e ele dizia assim, ó, certo pai de família tinha 2 filhos. A multidão sentava e escutava. Ele prendia a atenção. Uma mulher estava varrendo a casa e perdeu uma moeda. Certo homem saiu a semear. Jesus contava histórias e aplicava histórias. A pregação que funciona é essa. Não é aquela pregação que você enche o povo de informação com aquela eloquência. É bom. Dependendo do nível, da frequência, você leva a igreja à explosão. Eu nasci nisso. Até que um dia eu perguntei para o irmão no fim, me elogiaram tanto, falei assim, gostou mesmo da pregação? Amei, foi uma glória. O que eu preguei? A pessoa falou assim, eu nem sei o que o senhor leu, eu só sei que estava bom. Tem algum erro. Se a pessoa foi para ouvir a palavra, ela falou que sentiu toda a glória, recebeu, mas ela não sabe o que eu preguei, tem algum problema. Tem que ficar na pessoa a essência, ela tem, que é um aprendizado. Né? Jesus era um pregador? Ele era chamado o quê? Rabi. O que é um rabi? Um professor, um mestre. E o que é um discípulo? É um aluno. O que o aluno faz? Aprende com o mestre. O pastor está no púlpito pregando, ele é um rabi, ele é um mestre. Quem está ouvindo? É um discípulo, é um aluno. Se o aluno não consegue memorizar ou aprender, absorver o que o professor está ensinando, do que adianta? Na hora da prova, como é que ele vai fazer? Entendeu? Então, são talentos, e isso recebe-se orando. Por isso que a dupla deu certo. O Roberto é um tangedor, homem de Deus, tem um dom único, e eu sou um pregador limitado, mas com um dom que Deus me deu. E aí funciona. Eita, mas eu vou falar um negócio pra você aqui. O papo tá bom demais, irmãos. Mas agora, pastor, eu queria perguntar um negócio pro senhor aqui. É forte, viu? Prepara o seu coração aí. Vou tomar até um pouquinho mais. Pode tomar. Toma aí. Isso aqui é um energético. Toma um energético aí, porque é forte. Fala. Pastor, nos Gideões, o senhor sempre foi com uns ternos que eu vou falar pro senhor, viu? Umas roupas. O inimigo tinha que operar no Umas final roupas. Eu lembro de uma mensagem que ele pregou com uma roupa, com um terno vermelho. Pastor do céu, que terno era aquele? Eu viu? tenho uma história com esse terno vermelho. Outro, Desse eu vi o pastor Zé Wellington num podcast falar, eu tava lá no Gideão. Como um cidadão lá com terno vermelho. Eu ri muito. Rapaz, outra vez também, nesse mesmo ano, Não, mas deixa eu 2007. falar do terno vermelho, eu tenho Sim. uma outra história com ele. Naquela época, os computadores que existiam, o Everton vai dar risada agora. Os computadores que tinham, a definição da tela era ruim da internet, né? Porque era fita, não era, era fita de vídeo, né? E quando você usava muita fita de vídeo, ia cair na qualidade. Da gravação para o computador já cai a qualidade. Tem fita que eu já fui assistir na internet, aquele terno vermelho da cor de rosa. Oi. Eles vão pro pastor, o senhor pregou com terno cor-de-rosa? Eu falei, não, é que a qualidade do vídeo fez cair a cor e modificou tudo. Já passei muita vergonha. Pastor, mas os ternos do senhor é muito diferente, pastor. Eu lembro que parece que um dia o senhor pegou com um terno, parece que era de couro. Eu tenho ele até hoje. Um terno marrom de couro. Outra pregação, o senhor apareceu com um terno que tinha parece que tinha um rasgo nas costas, irmão. Acho que o tema da pregação era o DNA divino. Irmão. E fora o suspensório, né? Eu sempre quis perguntar isso pro senhor. Por que o suspensório, pastor? Era um acessório que o senhor era diferente, nenhum pregador assim? Não era moda, rapaz. É o seguinte, na minha época, a gente não tinha dinheiro para comprar terno em loja. Então, quem fazia era o alfaiate. E os alfaiates de interior faziam o terno sob medida mesmo. Como eu tinha uma barriguinha, ele fazia a calça em cima da barriga. E funciona muito bem com a cinta e tal. Só que quando você vai pregando, e eu pregava muito rápido,
o diafragma vai soltando oxigênio e você vai murchando a barriga. Quando murchava a barriga, a calça descia. Aí eu ficava pregando, pegava aqui com a lateral da mão e levantava a calça para poder continuar pregando. Um dia um irmão falou para mim, pastor, o senhor já percebeu quantas vezes o senhor levanta a calça durante uma pregação? Eu achei aquilo tão estranho que eu fui assistir. Ô Neves, eu fiquei morrendo de vergonha. Numa pregação de 1h30, eu levantei a calça umas 90 vezes. Já virou caguete. Aí eu já. ficava fazendo assim toda hora. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Esse mesmo irmão que eu liguei para ele depois falou, o senhor tem razão. Ele precisava resolver isso. Ele falou assim, eu tenho a solução. Falou o quê? Suspensório. O suspensório, eu já vi gente usar suspensório com cinta. Nunca faça isso. Olha aí. O suspensório substitui o cinto. Ele é feito para segurar a calça. Quando eu coloquei o suspensório a primeira vez, eu podia murchar a barriga que a calça não descia. Comecei a usar por necessidade. Virou moda. Pastor, meu Deus do céu. O que eu vi de gente, eu nunca usei, mas o que eu vi de gente, até primo meu usar esse suspensório. Porque tu tá usando? Agora você tá vendo o motivo porque ele usava o E é suspensório. bonito também. Mas o meu primo falava pra mim, não, eu uso porque o pastor Marco usa. Eu uso porque Eu ressuscitei as fábricas de suspensório no Brasil. verdade. Agora, sobre os ternos, tem uma curiosidade. Quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, eu sou muito curioso, né? Eu estava na cidade de Newark, que é no estado de New Jersey, fica próximo a Nova York. E eu comecei a andar na cidade americana antiga, andando. Eu encontrei uma loja diferente. Eu vi uns ternos coloridos. Eu falei, irmão, o que é aqui? Ele disse, ó, é uma loja que veste os negros americanos. Os Estados Unidos tem segregação até hoje. E em moda tem muito. Tem lojas especializadas em vestir a comunidade negra. O americano branco, ele só usa 3 cores de terno, por tradição. Terno preto, azul marinho ou cinza. Cinza. Você não vai ver um americano branco usar outra cor de terno. É claro que toda regra tem exceção, mas o natural é isso. Já os negros americanos, você pegar um culto lá no Harlem, nos Estados Unidos, você vai ver aquelas mulheres com aqueles chapelão, com eles dançando, muito bom, aquelas roupas coloridas, porque é da natureza da comunidade negra, né? A vida, isso vem da África, pessoal, você vai lá, muito colorido. Então tem lojas nos Estados Unidos especializadas em roupa para negros. E eu descobri a fonte. Olha aí. Entrei lá dentro, um terno desse, você compra por 1/5 do valor de um terno verdade. de grife. Até hoje. Até hoje, eu vou nos Estados Unidos e indiquei para muitos amigos, pastores, e mostrei. Hoje todo mundo vai lá. Quando vai lá, vão nessas lojas e compram 3, 4 ternos pelo valor que você pagaria um aqui no Brasil. Você só tem que ter bom gosto. Porque você vai encontrar terno verde, limão, laranja, cor-de-rosa. Então, ó, o rosa vai ficar bom em ti, viu, Josué? Então, mas ó, eu me arrependo. Eu tenho algumas mensagens de Gideões que eu preguei com terno lilás. Né? Não faria isso jamais. Eu lancei a moda desse. Hoje eu vejo os irmãos chegar na igreja com aqueles sapatos dourado, prateado. Você já usou sapato de 7 cores, tu? Eu lancei isso. Tô Rapaz dizendo, mas do hoje eu me céu, arrependo. né? é. Me arrependo. Eu vejo os irmãos chegar, né, eles todos felizes, né, dizendo, ai, pastor, aprendi com o senhor. Eu falo, Senhor, me perdoa. Aquele monte de cor Que e que eu ainda, fiz, e ainda era invernizado ainda. Pois é. Brilhando. Então, você pode usar Não, coisas, isso mas você tem que saber, você tem que ser elegante. Né? E tem roupa que você tem que ter coragem para usar. Né? Então, eu ainda uso, de vez em quando, eu chego nos Gideões, o povo fica na expectativa de que terno eu vou usar. Hoje tem uma loja que me veste, vou até fazer o lobby aqui, né? Sim. É J.O. Oliveira, J.O. Calçados. Jonatas Oliveira. Né? Jonatas Oliveira, ele tem uma marca própria, é um irmão nosso lá da Bahia. Todo Gideões ele que me veste. Você viu o terno que eu usei esse ano? Rapaz, o homem tava demais, viu, José? Tava com terno verde lá. Agora, outra verde coisa, pistache. pastor. Outra coisa que... Quanto tempo tem aí, Everton? 10 minutos? 15 minutos? É. Não, nesse 15 minutos, o convidado tá chegando aí já, viu? Prepara. Meu Deus, tô Tá chegando. Daqui a pouco, Josué, tu abre a porta aí pra ele entrar. Vai ser uma surpresa. Pastor, e o negócio do cabelo em 2007, que o senhor me apareceu lá no Gideões, lá, com cabelo. O Pastor, inimigo José. está furioso, muito revoltoso e quer me destruir. Pastor, que cabelo. Que cabelo. Olha... Hã? Não, ele tá mandando mensagem aqui, daqui a pouco ele entra aí. Pastor, que cabelo era aquele? Fala pra mim. Você está falando do cabelo que eu alisei, Que o senhor que alisou? ficou comprido? Por quê, pastor? O senhor, eu queria entender por que o senhor... Ó, se o Roberto tivesse com um teclado, tu quer mandar ele fazer um fundo musical, né? Da música. É o seguinte, todo ser humano, ele é um poço de emoções.
E nós carregamos o nosso subconsciente, que às vezes manda para o nosso inconsciente, os traumas que nós vivemos na vida. Na escola, eu sofria muito, porque eu era um menino de pele clara, mas com traços afro. Meu cabelo é cacheado com o seu. Um dia eu fiz um videozinho com a Aurora, minha netinha, e eu fiquei com o vídeo todo com o cabelo cacheado. Falei, gente, esse aqui é o meu cabelo. O pessoal ficou assustado. Deu mais de 1 milhão de visualização. Como é que meu cabelo fica assim? Eu tenho uma escovinha mágica que todo dia de manhã eu lavo o cabelo e quando ela já seca e vai moldando o cabelo. Então, mesmo cabelo fica assim, Oi, feito na régua, né? que isso? Então, eu sempre tive trauma, porque meu apelido na escola era Urso do Cabelo Duro, General. né? Às vezes me chamavam de Capitão Caverna. Eu não vou nem contar o meu apelido pro senhor. Procura aí na internet Capitão Caverna. Tu lembra desse desenho? Você lembra, Everton? Capitão Caverna. O Botava- Capitão Caverna. botava tudo dentro. O Capitão Caverna era um personagem da Hanna-Barbera, que ele era um homem das cavernas mesmo. Ele tinha um tacape na mão, só que ele era todo peludo. Então, quando ele queria alguma coisa, ele enfiava a mão no pelo, ele tirava a geladeira. Ele tirava o dinossauro, ficava tudo guardado, porque o cabelo era muito grande, né? E tinha o urso do cabelo duro, que era também um desenho que tinha uns ursos que usavam cabelo Black Power. Então, porque eles ficavam tirando sarro em mim. Então, isso ficou no meu inconsciente. Então, quando eu vi a possibilidade de poder fazer alguma coisa diferente no cabelo, eu estiquei o cabelo. Rapaz, mas isso. Eu cheguei com o cabelo aqui, ó. Rapaz. Né? Aí sabe que. choques. Agora, isso aqui, ó, se você rir, eu saio do podcast. Rapaz. Não vou rir, não. Sabe o que Polêmica, falaram pra gente, mim? ó. Que eu era a cara do Beisola, do personagem da Grande Família. Rapaz. Se o Everton fizer a montagem, colocar minha foto antigamente com o Beisola, eu vou orar pra Deus Faz isso pegar não, ele. Rapaz. Então- Rapaz. Então foram traumas. Então eu cheguei com o cabelo daquela forma, né? E eu me lembro que uma irmã mandou um bilhete pra mim, Pastor Marco. Eu ia falar disso, pastor. Eu até assisti a mensagem para lembrar o que ela falou. Por que o senhor não corta o seu cabelo, né? Aí eu fiquei bravo, né? Que é da minha natureza. Aí eu falei, eu quero mandar um recado para essa irmã aqui do púlpito. Eu corto meu cabelo se a senhora cortar a sua língua. Porque a senhora não cuida da sua vida, né? Ai, Jesus. Olha aí. Ó, aqui, ó. Olha aí. Irmão, mas ele guardava coisa aí Olha, dentro. ele enfiava, não, ele tirava e enfiava a mão aqui dentro. Tirava. Então, na escola, esse era um dos meus apelidos. Tenta achar aí urso do cabelo duro. Você vai encontrar urso do cabelo duro. Você vai ver um urso Black Power com cabelão. Ele tinha um grupo dele. Era o nome do desenho, urso do cabelo duro. Então, esse era o meu apelido. Então, eu acabei tendo trauma. Então, quando eu pude, eu modifiquei meu cabelo. Rapaz, mas foi. Mas a semana retrasada, né, a propósito, falei com a minha esposa, eu vi uma foto antiga, eu falei, amor, por que você não me falava que eu estava tão ridículo? Ela dizia, a gente falava, mas você não escutava. Né? Pastor, e outra coisa agora. E a barba? Porque eu não sei se o senhor percebe, tudo que o pastor Marco faz, Varão, vira notícia no Brasil e no mundo. O pessoal falou muito da barba do senhor. Falam até hoje, né? Mas eu não me importo, né? Eu vejo só, a barba para mim não é um problema, que eu tenho muito hormônio. Se eu cortar ela hoje, daqui 3... Olha o urso Aí, do ó. cabelo duro aí. Olha Meu lá, nem o Deus Roberto do conhecia céu. esse desenho. Eu nunca vi isso na vida. Olha aí. Esse era um desenho que tinha. Então a molecada na escola me chamava de urso do cabelo duro. Cabeludo. Então isso foi criando um trauma dentro de mim, né? E aí eu acabei desestressando, Ó, o peixe. esticando meu cabelo. Rapaz do céu. Olha, tu tem esse pente aí, Josué. Tu tem esse pente? Tem não? Tu não usava Black Olha, Power, não? Rapaz, o que é a mente? Né? Me acionou gatilho lá da escola. Eu voltei lá na 4ª série, 5ª Meu série. Deus. Mas qual foi a sua outra pergunta que eu me perdi? A barba. Da barba, né? Isso aí eu sempre eu sempre quebrei paradigmas. Eu sempre quis mostrar para as pessoas que a unção de Deus não está na sua aparência. A unção de Deus não está na gravata, no paletó, nem na sua barba, ou na sua calvície, ou no seu cabelo grande, né? E eu venho de uma época, de uma igreja muito extremamente religiosa, que mentiram para nós. Diziam que a gente não podia fazer porque era pecado. Então eu sou contra alguém mentir para alguém. Se alguém fala, olha, gente, é o nosso costume. Por ser nosso costume, aqui a gente não faz. Entenderei perfeitamente, respeitarei perfeitamente. Mas se alguém vier falar assim, aqui você não prega de barba porque, ou você não faz isso de maneira truculenta, violenta, ou atravessando o meu direito de ir e vir, isso não se faz com ninguém. Você não pode obrigar ninguém a nada.
entendeu? Mas, por exemplo, se você me convidar para ir na sua casa, é claro que na sua casa eu tenho que respeitar as suas regras. É como alguém me ligar e falar, pastor, o senhor pode vir pregar aqui? Posso, o Roberto já analisa tudo. Se a pessoa falar para o Roberto, o pastor só não pode fazer isso, eu já falo, lá eu não vou, porque estão me desrespeitando. Eu sei entrar e sair. Quando eu vou em igrejas tradicionais, o pastor não precisa falar para mim que eu tenho que fazer a barba. Eu estou indo na casa dele. Eu respeito o costume da casa dele. Entendeu? Quando eu vou em outra... Tem igreja que eu venho de terno. Tem igreja que eu prego sem terno. Por quê? Porque eu conheço... É o ambiente. Sim. Agora, falar que isso é uma doutrina, está errado. Porque a doutrina ela é bíblica e é imutável. Agora, usos e costumes vai de cultura para cultura, de povo para povo, de tempo para tempo, e eu respeito a decisão da igreja. Eu deixei minha barba crescer porque eu tenho, como eu percebi, eu tenho muito pelo. E eu comecei, acho que dos meus 20, ou foi com 28, 29 anos que eu comecei a deixar a barba crescer, porque eu fazia todo dia e começou, ó, o Roberto dormindo. Roberto tá dormindo. Tô não. Prepara esse corte aí. Você pegou? Tá perdido, Você tá pegou? filmando Ele tudo. abaixou a cabeça assim umas 2 vezes. Lembra que eu falei Sim. no início do podcast? Louvado que seja ele dorme Deus. de você pega e faz a montagem e prova depois, né? Olha aí. É desse jeito. Pode olhar nas né? câmeras. Pode olhar, você vai passar vergonha. Né? Então, como fazia muita barba, começou a explodir aqui umas coisas, começou a sangrar muito. Eu ia para os cultos, minhas camisas ficavam cheias de sangue, porque tinha que fazer barba todo dia. Aí eu fui no médico, né? E o médico falou assim, ó, você tem que deixar a barba crescer. Se ela não crescer um pouco, a sua pele respirar, você vai sempre ter esse problema. Empola, né? Eles falam de empolar, é uma alergia. Sim. E aí eu comecei a fazer, e como eu preguei muito fora da Assembleia de Deus, os irmãos não se importavam, e aí minha esposa gostou. Olha aí. Falou para mim, você tá mais bonito. Esse é o mais importante. Minhas filhas falam, pai, o senhor tá mais bonito. A chefa Olha aí. falou. Olha É aí. pecado? Não, não é, porque tá lá na Bíblia. Né? O que está escrito na Bíblia? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Jesus usava barba, porque ele era um nazireu, não podia cortar a barba nem o cabelo. Né? Para o judeu era uma vergonha ficar sem a barba. Né? Então, nós podemos trazer esse costume ou não. Então, eu acho que tinha que ficar na liberdade das pessoas, mas Sim. eu respeito os ministérios. Sim. Né? Hoje tem muita igreja que já está aberta, tem algumas ainda mais fechadas. Então, as igrejas fechadas eu respeito. Só não admito Sei que pra fale que é pecado. Isso, né? Tá vendo aí, José? Tu que gostava de falar que era pecado, não fale mais, mano. Viu? Pastor, nós estamos chegando ao fim, mas antes, queria... Que time o senhor torce? O senhor tem algum time Rapaz, eu sou crente, rapaz. crente? Ué. Olha aí, mano. E como eu sou crente, é claro que eu sigo a Bíblia. Olha aí. Salmos 92:12 me dá a direção. Olha aí. Segura aí. O justo florescerá como palmeiras. É hoje, sexta-feira. Não, Só não tem mundial. Não, vai ter hoje. Começar. ele mas é quem do sabe, time né? dele. Hoje é o jogo. Pastor, eu vou falar pro senhor que não vai mundial aí ter. é questionável. A FIFA não aceita. Que hora é o Foi jogo antes mesmo? de tudo. Pastor, nem sei noite, que hora que é o é de jogo. noite. Pastor, não vai ter mundial. Não vai, Mas, ó, vai ficar sem mundial, porque teve um menininho aí na internet, Ah, inclusive na Igreja Católica, que ele já profetizou. que vai ter mundial. Não. Ele disse que abençoa a minha família e que o Palmeiras não tenha mundial. Não Meu ganhe o Deus. mundial. A criancinha falou. É, uma criancinha falou. E o padre ficou uns 10 segundos paralisado, olhando Tentando para entender. ele. Agora, falando sério, eu não entendo futebol. Né? Eu não acompanho O senhor futebol. não pratica esporte? O Roberto é apaixonado por futebol. Eu brinco, falo do Palmeiras, né? Porque o Bolsonaro é palmeirense, né? Meu O pastor presidente. Jotão também é palmeirense. Então, Aí, tá então, vendo? como o pessoal fala, eu brinco muito. Mas eu não. Lá na minha casa, as minhas filhas amam o São Paulo, são fanáticas do São Paulo. Né? Então, Ixi. quando quando elas vão assistir o jogo de São Paulo e eu estou em casa, eu torço pro time contrário. Eu estendo a mão para orar, eu falo, para, pai, não amaldiçoa não, pai, já tá ruim. Né? Mas eu faço só para atormentar elas. Então eu não entendo muito futebol. Mas o senhor pratica esporte, algum esporte assim? Eu só senhor? faço levantamento de garfo. Levantamento de garfo. Tá vendo? Pegou vendo aí, aí? Josué? Pegou aí, Josué? Lima Nova. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho disposição. Chama pra ir pra academia. Às vezes não até vai. tem tempo, mas não tenho disposição. Preciso fazer. Entrei numa fase que eu preciso fazer. É saúde isso, né? É mas eu verdade. tô com dificuldade. Pastor, Mas ó, você falou de futebol, né? Posso falar alguns times da Bíblia que nós temos? Alguns times que nós temos apoio bíblico? sim, Olha as heresias aí. Ó. olha aí. Começou. Prepara o corte. Meu Deus. Ó, vou fazer 2 partes. Vou falar
onde a Bíblia apoia e onde a Bíblia não apoia. Olha aí. Fechou? Pronto. Vou provar porque os pastores de antigamente, os crentes não viam futebol. Primeiro argumento. Jesus sempre falava nesse negócio de parábola. Olha aí. Tá vendo aí, João? Sim ou não, José? Tem várias histórias na Bíblia de parábola. Parábola. Depois Jesus falou, tirai a trave. Olha aí. Trave. Tira a trave do Aí teu ele olho. falou o que sobre a rede? Pega a rede e lança no mar. Tá vendo aí? Nada surpreende a Bíblia. Tem tudo. Aí Jesus falou que o campo é o mundo. E o crente saiu do mundo. E para terminar, ele chamou o juiz de Nico. Todo juiz. Tem a seja- parábola do juiz de Nico. Então isso aqui acaba com esse negócio de futebol. Daí vem as heresias. Agora vou apoiar. Tem alguns times apenas que nós temos apoio. Um deles é o Botafogo. Pergunte por quê? Por quê? Porque somos pentecostais. Olha o fogo. Segundo aí de novo. time. O Vasco. Olha aí. Pergunte por quê? Pergunte Por quê? Essa Porque Jesus disse, eis que estou com o Vasco todos os dias até a consumação do século. Terceiro, pergunta esse time terceiro. é bom. Terceiro. Esse é o mais forte. Sede santos, porque até eu sou santo. Meu Deus. Tá vendo? Mas e o Corinthians? E o Corinthians sempre perde pro tal de versículo. É. Coríntios 1, versículo 2. Coríntios 5, versículo 40. Esse timinho de segunda divisão chamado ouvindo aí, versículo Jandé? que assapa o Corinthians todo, né? E terminamos com o Palmeiras, né? O justo florescerá como o Palmeiras, Salmo 92, Olha aí. 2. Mas não tem mundial. Ó, pessoal, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Não é heresia, isso aqui é só pra descontrair. Eu sou ex-seminarista. Seminarista faz piada com tudo. É, mas olha porque pra mim, foca aqui em mim. Foca aqui em mim. Não tem mundial. Tá bom. Prepara aí. Por enquanto. Vai perder hoje. Pastor, nós estamos chegando ao fim, mas duas perguntas aqui pra gente encerrar. Como é que é ser avô? Poxa. Avô. Eu vou até pedir, Everton, se puder buscar uma foto aí da Aurora. Aurora É a neta do Feliciana. a Aurora É a Feliciana, minha o netinha. Instagram dela. É a neta do pastor Marco. Aurora Feliciana. Não é só bonita, é inteligente. Aurora é. A Aurora foi um presente de Deus para nós. Como é ser avô? Eu costumo dizer que o neto é o filho com açúcar, né? Nas palavras do sábio pastor Cláudio Duarte, né? O avô é o cavalo que o filho amansa para o neto montar. O amor de avô é um amor que dói, é um amor que machuca. Eu olho, eu choro, né? Eu me emociono só de falar da Aurora. Foi um presente de Deus para nós. Ela mudou a nossa história, sabe? É inexplicável. É inexplicável. Quando a Bíblia diz que o Senhor abençoará a tua família, gerações, você só vai começar a entender. Porque tudo que a gente erra no filho, porque filho não vem com manual de instrução. Sim. A gente erra, né? Principalmente com o primeiro filho. Isso aqui é uma palavra para você que está me ouvindo. Nós, todos os pais e mães, erram com o primeiro filho. No segundo, a gente começa a acertar. Você vai começar a ser pai de verdade com o terceiro filho, se tiver tempo para ficar em casa. Eu não tive tempo para ficar perto dos filhos, então errei muito. E agora vem o neto. O que a gente não fez com o filho, a gente faz com o neto. Por isso que a avó estraga o neto. Eu vi, buscando o senhor ali no aeroporto, o senhor entrou no carro, o senhor já estava falando com ela. Ali, Tava no FaceTime comigo, né? Ela fala comigo semana passada. Ela chega perto de todo mundo e fala: sabe quem manda no meu avô? Sou eu. Porque eu fiz uma camiseta, né? E fui no shopping, uma minha e uma dela. Na minha estava escrito assim: você não é minha neta para mandar em mim. Ela é a mulher que manda em mim. E Ela consegue me colocar lá. Olha aí, ó. Olha, esse aí é o bebezinho. A Aurora ela agora é tá com blogueira, já 4 tem o anos. Instagram dela. O Instagram dela aí, ela tem aí, eu acho que 33 mil seguidores. Aurora Feliciana Cruz. Aqui é a Aurora Bebê. Ah, tem mais seguidor que eu, tá? Tenho Ela- 3 mil. Ela é muito linda. Olha aí. Olha aí. Olha aí a Olha lá. Aurora. Olha o sorriso. É a cara. Pastor, mas é a sua cara, pastor. Obrigado. Obrigado. Ela lembra muito a minha mãe também, Dona Lúcia. Né? A Aurora. E o nome dela é profético, né? Aurora é o nascer de um novo dia. Né? Que Não bem. vejo a hora de ir para casa, tô levando uma sacola de presentes para ela. Tá vendo? A avó estraga o neto. A mãe fala: não traz doce. Lá na minha casa eu tenho um lugar escondido só de doce. Ei, Ela vai dormir lá à noite. Vovô, cadê meu docinho? Eu falo: mas tem que falar pra mamãe. Ela liga pra mamãe: mamãe, posso comer um doce? A mamãe fala: vovô, né? Só hoje. Pastor, e a última? Amém. Pra gente. Já tá
entrando aqui nos finalmente, o nosso país, o nosso Brasil, pastor. Que palavra o senhor pode deixar aí para todo mundo que Eu tá sou assistindo? brasileiro, Olha, com muito orgulho. Nosso país passa por um tempo de dificuldades, né? Nós nunca vivemos um tempo como o de hoje. Um tempo onde a liberdade e a democracia foi relativizada, onde a Constituição Federal está sendo reinterpretada, onde patriotas estão presos com penas duríssimas de 17 anos, enquanto traficantes e assassinos são soltos depois de 1, 2 anos presos. Nós temos uma inversão de valores, né? Viemos de uma eleição difícil, que era a reeleição do presidente Bolsonaro, perdemos ela, foi o único presidente que não conseguiu se reeleger, e porque o sistema não aceitou Bolsonaro, a maneira de governar, o sistema vomitou Bolsonaro e agora quer liquidar de uma vez, deixar ele inelegível né? Porque ele já está com quase 70, né? Já está. Se ele ficar inelegível por 8 anos, possivelmente ele não volta mais. Então, estamos vivendo um momento difícil, né? Eu, como deputado, tenho dificuldade em falar coisas porque eu posso ser processado, mas eu tenho esperança. Não, minha esperança não está em homens. Minha esperança está no Messias, não no Jair Messias. Minha esperança está em Cristo, né? E eu acredito que o povo tem o governo que merece, né? Se é essa turma que está governando e arrancando tudo de nós, e os nossos aposentados sendo roubados, a gente não tem comida direito para comer, não tem picanha, foi tudo mentira, né? O povo merece esse tipo de governo, porque o povo fez isso, né? Nós alertamos, nós avisamos, ninguém quis nos ouvir, então perdemos a eleição. Ano que vem é ano de mudança. Temos uma chance, mas o povo tem que se unir. E nós não podemos esmorecer, não podemos cair na lábia do inimigo, nós temos que fazer um Senado forte, temos que fazer uma Câmara Federal forte, temos que fazer um presidente conservador, né? As pessoas têm que lembrar, nós que somos crentes, que a gente não vai eleger um pastor. O Brasil não é uma igreja. Nós vamos eleger um político. Mas se tivermos um político que tenha pelo menos princípios cristãos, já está de bom tamanho. verdade. Né? Já está de bom tamanho. Já estamos avançando. Melhor do que ter lá um feiticeiro. Do que ter lá um ateu. Do que ter lá um socialista que leva o país à bancarrota. O socialismo é um câncer, onde chega, destrói tudo, corrompe tudo, né? E a política é isso. Temos que ter paciência e nós vamos chegar lá. Olha aí. Inclusive, irmãos, o convidado não vai vir mais, viu, o Everton? Perdi. Que aqui nós temos o ministro de louvor, 2 ministros da palavra. Mandei aqui um direct para um ministro para ele vir aqui também, mas ele disse que não dá. Não dá tempo de chegar. Não dá tempo de chegar. Deixa para a próxima. Fica para a próxima. Irmãos, eu quero aqui, nesse minuto final aqui, falar para vocês aqui de 4 patrocinadores que nos ajudou aqui nesse primeiro episódio desse primeiro podcast. O primeiro patrocinador é a Arca Digital. Meu amigo Moisés, que preparou as artes do Instagram, do podcast. Eu quero agradecer a ele. Você, pastor de igreja, você, líder de jovem, você que trabalha aí em algum departamento na sua igreja e precisa de artes de qualidade, procura o Moisés, da Arca Digital. O contato dele é 15 99708 9337. 15 99708 9337. Procure o Moisés. Também quem nos ajudou foi a Léo, lá de Jundiaí. Léo, beijo no seu coração, da sua família, eu amo vocês. A Léo, irmãos, nos ajudou. Ela é corretora de imóveis. Você de Jundiaí, região, você que está nos assistindo, procure a Léo também. Ela vai aí fazer algo bacana por vocês. Imóveis, terrenos. E o contato da Léo, deixa eu pegar aqui o contato da Léo. Espera aí um pouquinho, gente. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui o contato da Léo para mim falar para você. O DDD dela é 11. Você vai colocar 11 997 66 6163. DDD 11 997 66 6163. Procure a Léo, ela vai te atender com muito carinho. Também
quero agradecer aqui outro patrocinador que nos ajudou muito, a Essencial Credit, o meu amigo pastor Ismael Barbosa, ali de Osasco. Você que tem problema no nome, problema no seu CPF, irmãos, como é ruim ficar sem crédito. Gente boa. Né? Então, procure o pastor Ismael, irmãos. Ele vai te dar maior atenção, com muito carinho, vai resolver esse seu problema e você vai voltar a ter crédito aí. O contato dele é 11 964 50 14 45. 11 964 50 14 45. E, em último lugar, também quem nos ajudou foi a Veres Uniforme, do meu amigo pastor Tiago Lemos, lá da Zona Leste de São Paulo. Irmãos, pastor Tiago, ele trabalha com material de qualidade. Você que precisa fazer um uniforme aí para o seu congresso, para a sua festividade, procura esse homem de Deus, o pastor Tiago Lemos, ele vai te atender com maior carinho. A Veres Uniforme eles trabalham com o melhor material que possa existir aí para fazer a sua camiseta, o uniforme do seu congresso. E o telefone dele é 11 94857 8053. DDD 11 94857 8053. Estamos chegando ao final, Everton. Dá uma glória a Deus aí, Varão. Glória a Deus. Deus vai dar uma glória a Deus aí. O irmão está muito calado, Varão. Então, nesse momento final, quero aqui as considerações finais do meu amigo pastor Roberto Marinho e o pastor Marco Feliciano. Prometo que no próximo podcast eu vou estar mais leve, irmão. Mais preto. Foi muito bem. Mais solto. Mas é difícil, viu? É difícil. Eu pensei que era mais fácil, pastor Marco, mas não é não. Pastor Roberto. Foi muito bom. Neves, quero só agradecer mais uma vez pelo carinho, por essa recepção, por essa consideração, né? A pessoa fantástica que você é. E que esse podcast possa ser cada vez mais sucesso e alcance, sim, muitas pessoas. E conte conosco sempre. Tamo junto. Pastor Marco, eu não tenho nem palavra para agradecer o senhor, viu? Eu deixo você pagar um almoço. Olha aí. Não Olha aí. precisa de palavra, não. Paga um Sentiu almoço aí? que já tá resolvido. Tô brincando. Neves, obrigado pelo convite. Foi muito bom. Acho que deu pra gente conversar. Podcast é isso, é conversar, a gente ser sincero, ser transparente, que os cortes aqui alcancem vidas, ajude a conscientizar as pessoas. Continua, que esse seja o primeiro de inúmeros outros. Amém. Tá? Amém. Você tem talento, você tem carisma, né? Isso é o mais importante. E conta com a gente, estamos aí, para cima. Vocês viram, mas ó, não deixa de fazer o recorte do Roberto dormindo. Jamais, jamais. Tá. Pastor Roberto dormiu muito aqui, irmão. Até eu quero ver. Hã? Tu vai ver, dormiu muito. Gente, eu quero agradecer vocês. Quero agradecer aqui a minha esposa. Deus abençoe você, amor. Você é uma bênção na minha vida. Quero agradecer também ao meu pastor presidente, pastor Joatão Batista de Macedo, que eu só comecei a anunciar o podcast, irmão, depois que ele me deu a benção. Se ele não me desse a benção, eu não faria. Meu pastor, Deus abençoe. Pastora Karen, Deus abençoe. Evangelista Carol, evangelista Rafael, Deus abençoe. Josué, que está aqui no piloto, Deus abençoe. Estou contigo e não abro. O Everton, Deus abençoe, Everton. Próxima vez nós vamos fazer um podcast, tu tocando o violoncelo aqui, vai ser tremendo. E você que está assistindo, que vai compartilhar, que vai divulgar, meu muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Pode ter certeza que assim, a gente sempre vai tentar fazer aqui o melhor para trazer um pouco de alegria também para o teu coração. Para encerrar, pastor Marco, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. Amém. Abençoando todo esse povo aí que vai assistir esse episódio, esse povo que, às vezes, num episódio assim, num podcast assim, às vezes chora, se emociona, dá risada e, às vezes, uma palavra é como se fosse uma luz no fim do túnel. E o Roberto está dormindo aqui até no microfone. Pastor Marco, por favor, e depois nós encerramos. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de repartir experiências com o seu povo. Eu oro pela vida do pastor Neves, para que esse podcast cresça, que ele alcance influência, que ele toque corações. Te agradeço, Pai, pela vida do Everton, dono desse estúdio, que esse estúdio continue sendo esse átrio, a porta de entrada do Santo dos Santos, que todas as pessoas que estão nos assistindo agora sejam tocadas e se lembrem que tudo na vida ou acontece porque Deus mandou, ou porque o Senhor permitiu,
que eles se lembrem que o Senhor ainda tem um controle da vida na mão, que nada acontece por acaso, que o Senhor é o Deus que fala conosco na hora da tragédia. Assim como Moisés, quando viu a sua glória, a tua palavra diz que ele viu uma nuvem escura e ele entrou dentro da nuvem escura e lá estava o Senhor. Às vezes, Senhor, a nuvem da nossa vida é tão escura que a gente quer fugir do que está vindo, mas é lá no meio da nuvem que a sua presença está. O Senhor testa e prova aqueles que o Senhor ama. Então ajuda o seu filho e a sua filha a se reerguerem, reconstruírem, colocar a casa em ordem, porque o Senhor está voltando. Amém. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. 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 E última coisa, irmãos. Pastor Marco, Feliciano e Pastor Roberto vão estar hoje à noite aqui em Sorocaba, na Adebrais Sorocaba, sede no Júlio Profético, a partir das 19h30. Rua Comendador Oréter, 1471, na Vila Carvalho, aqui em Sorocaba. Deus abençoe você. Foi de Deus, foi abençoado, foi legal. Tchau!